Oi, pessoal. Aqui Maurício Longo e Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje recebendo como convidado Rafael Pereira, fundador da Digital Alquimia, que é uma empresa focada na plataforma de low-code OutSystems, que é uma das plataformas que integra esse panorama de soluções low-code que permitem que você consiga ter uma produtividade alta no desenvolvimento de sistemas corporativos, né, Rafael? Obrigado por aceitar o convite e vir aqui compartilhar seu tempo com a gente. Não, eu é que tenho que agradecer. Eu estou aqui com dois gigantes do TI. Esses senhores aí dominam aí o cenário do Rio. A gente quer ver. Estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado aí os programas e a qualidade do conteúdo que vocês têm trazido, tá? Agora, para quem está ouvindo aqui, fiquem conectados porque a gente vai falar de low code. Quando a gente fala de low code, a gente pode falar, por exemplo, em equiparar a produtividade de um programador, de uma tecnologia como o .NET, PHP, 1 hora, né, de um programador low-code com 6 a 7 horas, 5 a 7 horas de outras tecnologias. Então, a gente vai falar de produtividade. A gente vai falar um pouquinho também da perspectiva, né, estratégica, né, do perfil, da parte estratégica de low-code para as empresas. Quando a gente fala de time to market, né, hoje, qual é a empresa que não precisa sair com uma solução rápida para competir, né, com a telecom do lado ou com a seguradora ao lado que saiu na frente e trouxe alguma coisa nova. Então, time to market é bizarro, brutal. E quando a gente fala de time to market, a gente está falando de um alinhamento muito forte entre business e TI. Né? Uma coisa que era meio mística, né? Há um histórico tão grande de guerra, né? O negócio pede, o TI não entrega, backlog acumulado, e acho que o low-code ele traz um respiro, né? Um ar, um balão de ar muito grande aí, muito legal para mudar esse panorama, né? Olhando dessa perspectiva estratégica. Se você é desenvolvedor e está assistindo aqui o programa de hoje, tá? Também fica muito antenado, porque é uma tecnologia relativamente nova no Brasil, tá? Mas quando a gente fala de mundo, a gente está falando de um outro panorama e com mão de obra escassa. Isso é muito bom para você, desenvolvedor, porque você deixa de ter que competir com 1.000, 2.000, 3.000 desenvolvedores, tá? E passa a competir, como, por exemplo, no Brasil, eu acho que existem menos de 500 desenvolvedores nessa tecnologia, tá? Então, fica também antenado, porque tem muita coisa legal que a gente quer trazer dessa perspectiva aí de desenvolvimento, ok? Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, que o feedback é interessante para nós. Rafael, já é uma tecnologia estabelecida, né? Embora ela seja nova, ela já é estabelecida no cenário internacional. E aqui no Brasil, eu estou lembrando aqui, eu pessoalmente tive contato e acabei adotando a empresa em que trabalhava em 2013, se não me engano, ou seja, já há 6 anos atrás, né? Foi até quando nós nos conhecemos pela primeira vez, que a gente se encontrou pela primeira vez, né? E o Alexandro foi um pouco depois, né? Mas também não muito tempo depois disso, né? Que teve o primeiro contato. Acho que foi em 2014, né? Que a gente teve contato lá. E o contato ele foi muito na linha do que o Rafael comentou ainda há pouco, ou seja, eu me lembro que quando você comentou, né, comigo, eu fui atrás de buscar mais informações, e aí a gente fez um POC, né? O POC ele era determinante para se a gente iria para aquele caminho ou não. E o POC foi brutal, né? Porque, na verdade, a gente estava há meses tentando fazer manutenção num sistema antigo que tinha sido desenvolvido pela empresa em outra tecnologia, Delphi, na verdade, e como estava mal documentado e tal, ou seja, dava um trabalho muito grande conseguir fazer com que as novas funcionalidades nascessem e que os bugs fossem corrigidos. Então, a gente resolveu fazer um POC, e eu me lembro que o POC, em 1 semana, recriou completamente a aplicação
com todas as funcionalidades que já existiam na aplicação anterior e mais algumas novas. Entre elas, o fato de que a gente conseguia agora rodar aquela aplicação web num tablet, né? Então, eu levei para as pessoas, eu me lembro que eu levei para o presidente da companhia, eu falei, agora, em uma semana a gente fez o POC, a gente tem isso daqui, que era uma coisa impensável quando a gente começou o POC. Então, quando você vai para esse tipo de argumento de venda e de produtividade, arrebenta, né? De fato, arrebata. Ela tem, a gente está falando de 2001, né, a fundação da OutSystems. Eu conheci ela em 2006, né, quando eu fui para Portugal. Então, eu sou lá do Sul, sou lá de Santa Catarina. Agora está ocorrendo a Oktoberfest lá. Acho que é a segunda maior festa da cerveja aí do mundo. Tô fazendo propaganda aqui para Oktober. Eles deviam me dar um camarote lá ano que vem. Mas vamos lá. Eu conheci lá em 2006, né? Eu fiz uma live outro dia onde eu contei essa história, né, um pouquinho dessa história. E realmente, eu era um programador para entender o poder também, assim, como ela remove, eu acho que o segredo aqui é a preocupação que existe da OutSystems de remover complexidade de todo o processo, tá? Ponta a ponta. Primeira coisa que eu tenho, assim, urticária, né, quando alguém fala, não, é uma ferramenta de geração de código. Não, não é. Ela cobre muito mais do que gerar somente código, né? Quando eu fui para lá, para Portugal, eu era um programador .NET medianíssimo. Tá? Eu era designer gráfico, comecei a trabalhar com .NET, ASP.NET, ASP, cheguei a trabalhar com Delphi também, né? Peguei essa época aí de Delphi, Interbase, né? Eu acho que era até você programava com base de dados Interbase e tal. Enfim. E cheguei lá, me apresentaram essa plataforma, olha, você vai programar, mas meio que sem código. Aquilo é uns fluxos, você arrasta lá umas bolinhas, uns losangos, uns quadrados e aquilo vai gerando as aplicações para você, tá? Eu comecei na versão 3.0, agora nós estamos aí na 11, né? E realmente, assim, eu tive um fit muito grande, um encaixe muito grande com a plataforma por ela ser fácil. Eu nunca fui aquele programador que saía a próxima versão do .NET e eu ia lá ler aquilo tudo do framework, né, de cabo a rabo, me certificava, tal, não. Eu queria entregar valor para o negócio. Eu sempre fui uma pessoa mais de análise, né? E como ela remove complexidade de todo o ciclo, né? Eu consegui me adaptar e pegar uma tecnologia nova e crescer nela muito rápido, tá? O que o Reflexo que o Alexandre viu de uma POC, né? A gente vê isso em praticamente todas as POCs que a gente faz, né? De você ter uma coisa muito rápida, responsiva, geralmente com o que a plataforma entrega de padrões de interface, né? Eles vão mudando o nome ao longo do tempo, né? Mas são alguns aceleradores gráficos. Já vem muito mais bonito do que muito software entregue por grandes tubarões aí do mercado, né? Com designers e equipes e por aí vai. Então, o que ela traz por padrão é muito bom e muito rápido de você ver valor, entregar valor, tá? Para além disso, né, ela tem um grande encaixe aí quando a gente fala com estratégia de MVP, né? Então, produto mínimo viável, porque com raras exceções de alguns cuidados que você tem que ter em alguns tipos de objetos, alguns tipos de coisas que você tem que construir na caixinha correta, tá? Todo o resto você consegue, tipo, começar ela de forma monolítica, como é uma POC, né? Ou seja, interagir muito rápido, tela, lógica de negócio, tabela de base de dados, tudo no mesmo lugar. E depois, quando você validar o seu produto, você consegue explodir ela, né? Para botar dentro de uma arquitetura, pensando em crescimento, pensando em escalabilidade e por aí vai. Então, essa remoção de complexidade de todos os pontos, eu acho que é a coisa mágica que tem por trás de OutSystems, né? Quem está habituado aqui a desenvolvimento, né? Você não ter que ficar caçando por que está dando um null object, né? Eu esqueci de instanciar o objeto. Gente, o programador não tem que saber isso. Ele tem que conseguir executar a regra de negócio, ele não tem que lembrar de instanciar o objeto para aquilo não estourar, né? Então, isso tudo, eu falei da ponta de dev, né? Que é o meu mundo onde eu transito, né? Falo mais, né? Mas qual que é o impacto disso, né? Depois para negócio, né? As aplicações que você entrega em OutSystems, geralmente, o que você vai encontrar lá são erros de regra de negócio. Aqueles erros técnicos de ele esqueceu de subir o campo da base de dados novo, né? Ele esqueceu de instalar a configuração lá no servidor aplicacional, né?
ela resolve isso tudo para você, né? Então, o negócio, ele começa a ver OutSystems de uma forma diferente, né? O tempo que eu morei em Portugal foram quase 7 anos, passei por grandes empresas lá como Liberty Seguros, SGS, algumas das maiores telecoms lá de Portugal, né? E você vê empresas como seguradoras, né? Eu peguei muito bem essa época aí, da seguradora que tinha um modelo de se faz da mesma forma, né? Os produtos de seguro lá nos IBMs, né? Se faz tudo da mesma forma há 20 anos, há 30 anos. O produto de seguro não muda mais. Olha o que é o produto de seguro hoje, né? A Liberty teve, por exemplo, a Liberty Seguros teve uma grande sacada de se adaptar lá atrás, utilizando OutSystems para isso, né? E eu acho que ela saiu na frente, sei lá, pelo menos 8, 10 anos na frente, porque a gente vê hoje de movimento de seguradora aqui no Brasil, né? Onde você tem o aplicativo que consegue por gel e acelerômetro e por aí vai, e GPS, identificar se você anda dentro das regras, né? E te dá um bônus, uma bonificação, né? Do teu seguro do próximo ano. Então, esse tipo de rapidez, de mudança, né? Acho que uma plataforma low code ela traz um valor muito, muito, muito rápido, tá? Para negócio. Acho que uma coisa que é bem importante falar é que a gente está falando o tempo todo de uma plataforma, né? As pessoas, às vezes, não conseguem compreender claramente de tudo que isso compõe, né? Porque, ou seja, não é uma linguagem de programação, não é só um ambiente de programação, é uma plataforma absolutamente completa, uma plataforma como serviço. Então, ou seja, você tem ali todo um conjunto de soluções que, se você não aplica essa plataforma, você terá que montar esta plataforma com os N pedaços que são necessários para você ter um ambiente que se aproxime desta produtividade. Ou seja, você vai ter que ter a sua arquitetura na nuvem, você vai ter que ter os seus bancos de dados ou o seu banco de dados, você vai ter as suas linguagens de programação, os seus frameworks de criação de aplicações, os diversos frameworks para desenvolvimento de aplicações web, frameworks para desenvolvimento de aplicações mobile. Ou seja, todas as suas camadas de integrações você vai ter que desenvolver, ou seja, todo o seu controle de APIs e tudo mais você vai ter que utilizar alguma solução, ou seja, você vai ter que criar todo um ambiente que te permita andar numa velocidade que seja compatível com a agilidade que você está buscando do ponto de vista de negócio. Porque, do ponto de vista da companhia, o que acontece ela começa a pensar, então, bom, vamos mudar a nossa forma de pensar, vamos começar a mudar a nossa mentalidade, vamos, então, treinar as equipes, vamos começar a pensar em design thinking, em metodologias ágeis, em Lean, em MVP e tudo mais, em design sprint. E, no fim das contas, ou seja, você consegue acelerar as ideias e toda a prototipação que não for técnica. A partir do momento que ela chega que ela vai tocar na coisa técnica para que você possa ter produtos digitais validáveis, né? Você vai ter que cair nesse problema que eu acabei de falar. Ou seja, se você não tem algo que te ajuda a andar mais rápido, o que vai acontecer você vai ter que encontrar os profissionais, montar a sua arquitetura, montar a sua regra de governança, identificar os frameworks, as linguagens de programação. Ou seja, tem tanta coisa para ser feita que, por mais rápido que você consiga fazer isso, você vai ter que encontrar os profissionais, criar os padrões, fazer tudo isso. Isso leva tempo. E aí o que acontece? Tende a você voltar ao problema anterior, ou seja, você colocou agilidade nas camadas de negócio ou nos squads que você montou, e você para novamente no problema técnico. E você não vai chegar lá, vamos falar sem rodeio, você não vai conseguir chegar lá nem tão cedo, ou talvez nunca, porque é difícil você encontrar essas pessoas, é difícil você encontrar um arquiteto que saiba realmente o que está fazendo, mais difícil é você encontrar mais de um. E se você vai criar toda uma solução como essa dentro de casa, você precisa ter mais de um, porque afinal de contas o um fica doente, né? O um tira férias, esse tipo de coisa que as pessoas tendem a esquecer, mas é a realidade, né? E
ao mesmo tempo, vamos dizer assim, para poder montar toda essa brincadeira, essa parafernália que a gente está falando, a partir de componentes de mercado disponíveis, a pessoa tem que estar muito bem informada sobre as N opções disponíveis para poder fazer as escolhas que se encaixam da melhor forma. Lembrando que quando a gente está falando de uma plataforma como esta, este trabalho já foi feito por alguém e você vai tirar o benefício desse trabalho que alguém já fez, né? Pegando aí o gancho, né? Pelo menos o que o Strack falou, a gente está falando aí de 6 a 9 componentes ou áreas, né, que tem que ser cobertas e às vezes são cobertas por 6 a 9 fornecedores diferentes, com qualidade de suporte diferente, com modelos de licenciamento diferente. Então, formas de comunicar, o licenciamento muda todo ano. Então, só nessa perspectiva aí já tem um grande ganho, porque você tem tudo numa única plataforma. Quando a gente fala de equipe, né, aí você tem um arquiteto que vem já com a bagagem, né, para te ajudar com soluções web. Às vezes ele não é um arquiteto que vai te ajudar na tua estratégia de mobile. Então, você tem que juntar essas peças aí, tá? Então, tem muita... a gente falou, né, de um pedacinho aqui de por que plataforma, né? Então, às vezes, realmente, ela já te ajuda a ter governança, né? Então, ter tudo num produto só. E um outro ponto muito importante, agora deixa eu só ver se não me falha a memória aqui, só para ver se não escapa, era atualização tecnológica. Pronto, ok. Sabia que eu tinha que... Não podia deixar escapar isso daí. Atualização tecnológica, ok? Então, o que a OutSystems também faz e ajuda imensamente, né? De tempos... Então, antes de entrar nesse ponto, lá no final, a gente não está falando de código proprietário. Quando a gente fala, por exemplo, de low-code OutSystems, na ponta, falando do cenário mais comum, que é uma aplicação web, eu tenho uma aplicação ASP.NET plugada a um Oracle, a um SQL Server, a um DB2, uma SQL, whatever, ok? Então, não, primeiro que não é uma linguagem, né, que você não consegue mexer, que lá por trás é grego, né? E o que ela traz de atualização? O que eu quero dizer com atualização tecnológica? Daqui a um ano sai um novo framework do .NET, né? A versão X.Z lá do .NET Framework. Quem é que vai ter que se preocupar com garantir que a forma como você se conectava na base de dados na versão anterior e agora mudou na versão nova? Não é o developer lá do teu time, não são as 30, 40 pessoas do teu time de desenvolvimento, tá? Nem é o teu arquiteto lá. A OutSystems trata disso lá do lado deles, ou seja, no produto, tá? Para deixar para você transparente. Então, todas as atualizações tecnológicas, atualizações de segurança, ela traz por baixo, tá? E num mundo sem OutSystems, é você que tem que acompanhar esse pace de mudança. Então, sempre que eu trago uma versão nova, sempre que eu trago um patch novo, tem que lembrar que existe um trabalho descomunal de uma equipe de engenharia que está garantindo que você continue a programar da mesma forma visual, mas por baixo ela já está garantindo que se você está na versão do .NET X, ela tem que se conectar à base de dados dessa forma. Se você está na versão do .NET Y, ela tem que se conectar na base de dados de outra forma. Então, só aí, sempre que vira uma plataforma nova, você já cria uma outra necessidade de profissional, que é quem é o cara, né? Quem é a equipe que sabe mexer nessa versão do .NET nova, para migrar, para ajudar a migrar, né? E eu só falei, né, de codificação simples, né? Eu nem estou falando de aspectos de segurança, que você daí tem uma equipe de produto olhando ali por baixo, né, constantemente para trazer, né, de forma transparente para você esses patches e essas atualizações, né? E por aí vai. Então, esse é um outro aspecto muito importante, que é a atualização tecnológica que ocorre ali por baixo, né? Que para você continua sempre da mesma forma. Você vai ver aquele metacódigo, aquela linguagem visual da OutSystems, e por baixo a engenharia da OutSystems tem que se preocupar em garantir que aquilo está compatível com as novas versões do .NET, ou as novas versões do Windows, ou a nova versão do SQL Server e do Oracle e por aí vai. Então, isso também é um outro fator que, por mais que você tenha a equipe refinada, quando muda o jogo, você tem que correr atrás, né, do prejuízo e garantir que a tua equipe também é atualizada para conseguir fazer fácil se conectar ou mudar, né, para esse novo framework ou para essa nova forma que a Microsoft, sei lá, ou a Oracle
o SQL Server lançou. Então, isso também é muito legal. E que para quem trabalha já com low code, às vezes a gente esquece. Então, já está tão natural, tão embutido que a gente não valoriza, né? Eu fiz pré-vendas durante muito tempo e volta e meia, às vezes numa finalização de pré-vendas, você está ali, não vai. Isso aqui era um grande diferencial, porque era uma dor, que para quem já trabalha com low code, ela acaba por se dissipar, né? E para quem não trabalha com low code, isso é uma coisa que os ciclos, né, de tempos em tempos, ciclos de atualização tecnológica, eles vão obrigar as pessoas a pegarem tudo que está construído e às vezes refatorar, reconstruir um grande pedaço para estar alinhado de novo. Então, por isso que é importante, né, e vocês reforçaram muito bem, a gente falar de plataforma, né, não de geração de código. Aplicação para geração de feedback, DevOps, cada bolinha, cada pedaço de lógica que eu construo, ele já tem monitoramento de performance nativo, né? Escalabilidade, automação com Amazon, né? Então, você consegue hoje com scripts de Amazon, ok, eu estou com um gargalo aqui, eu tenho um servidor sobrecarregado, eu posso subir de forma automática novas máquinas, né? E automaticamente o deploy, né, dessas aplicações, ele é feito para aquelas novas máquinas para você conseguir suportar uma demanda esporádica. Então, enfim, tem muita coisa que dá para fazer. Por isso que é bom falar de plataforma, né? Uma coisa que também acho que vale a pena a gente comentar aqui, ou seja, não somos três aqui apaixonados por low code falando para as pessoas que estão assistindo como se fosse algo que só nós três tivéssemos percebido, né? Ou seja, os próprios institutos de pesquisa, Gartner, KPMG e outros mais, Forrester, ou seja, todos eles identificam, ou seja, o gigantesco crescimento de low code e apontam que essa é uma das melhores soluções para a criação de softwares corporativos, dado a tudo isso que a gente tem falado, produtividade, ou seja, a melhor comunicação entre as equipes multidisciplinares, porque com uma ferramenta como essa, você de fato consegue ter, de uma forma mais simples, diferentes squads que conseguem cuidar do seu pedaço ou daquele produto que eles estão fazendo, e você consegue fazer com que a própria plataforma seja o seu framework de denominador comum de tudo isso. Ou seja, você não vai precisar fazer essa outra tarefa, né? E isso, obviamente, os próprios institutos reconhecem que tem feito com que low code seja uma das tecnologias com maior velocidade de crescimento nos últimos tempos. Então, nós não estamos aqui falando de algo que, digamos, três pessoas que têm um viés técnico alto identificam como qualidade e como diferencial, mas estamos falando de algo que quem analisa do ponto de vista de velocidade, de criação de soluções de negócio, também aponta esse caminho como um dos melhores caminhos. E nós estamos falando cada vez mais de que as empresas estão se transformando em empresas de tecnologia. Ou seja, você precisa criar os seus produtos digitais. Você precisa validar as suas ideias junto com os seus clientes e fornecedores. Você precisa encontrar novos modelos de negócio que se viabilizem através de produtos digitais. Se você ficar travancado na tecnologia, não vai adiantar, você vai sucumbir, porque a velocidade tecnológica, como você colocou bem, Rafael, é algo que passa desapercebido, e o Maurício, que já trabalhou em empresas gigantes de desenvolvimento de software, sabe o quão difícil é atualizar tecnologicamente e quão caro isso representa e o tamanho do investimento que tem que ser feito, que muitas vezes inviabiliza fazer, passa desapercebido. Só que depois que você tem um produto e ele está no mercado e você está crescendo e depende dele, você tem um problema para resolver. E esse problema, na velocidade que as novas tecnologias aparecem, ele é quase que diário, eu diria. Ele vai cair no colo aí dos CIOs, CTOs que estão nos assistindo, né? E é um problema grande de se resolver e não é fácil. Não, é como se cria o famoso débito técnico. Os vários componentes que você usa em sua solução vão atualizando e você vai postergando a atualização daquele componente porque você tem outras prioridades
e quando você olha, você está trabalhando com uma mistura de vários componentes desatualizados e você quer fazer uma coisa para atender uma demanda do negócio e você não consegue, porque você só consegue fazer aquilo se você atualizar esse, que depende daquele, que depende daquele outro, que depende daquele outro. E aí você evitou de fazer isso nos últimos 4 anos e agora você tem um trabalho muito maior para você fazer, para você poder começar a fazer aquilo que o negócio está demandando de você. E aí vem aquele momento cérebro em que a área de tecnologia diz que não dá para fazer. E o negócio fica lá, olha, como assim não dá para fazer? Né? Você está aqui para quê? E eles se afastam, daí de novo, né? A gente falou, né? E se afastam, né? Então, o negócio deixa de ver o TI, a área de tecnologia, como um inovador, alguém para alavancar eles, como um roadblocker, né? Alguém que Isso. só bota pedras e diz não. Mas isso tem muito a ver com, né, com a realidade tecnológica deles. Né? E hoje mesmo, você sabe que, cara, construir novas aplicações, novas soluções, é quase como brincar de Lego se você tem algo que te ajude a fazer isso. Se você não tem, você não vai conseguir brincar de Lego porque você tem problemas técnicos para serem resolvidos e que se acumulam, né? Ou seja, quando você tem uma plataforma onde você consegue utilizar das diversas APIs, integrar com os diversos sistemas corporativos, porque, por exemplo, esse caso que a gente está citando, ou seja, OutSystem, tem conectores, por exemplo, para o SAP. Então, se você tem SAP, você deveria pensar muito bem se vale a pena customizar alguma coisa lá ou se vale a pena você fazer um produto digital satélite, dado que você vai ter muito mais agilidade nessa coisa satélite e não vai incorrer no problema de customizar o SAP, que depois vai ser um problema na hora que você tiver que atualizar. Vai morder. Exatamente, vai morder bem, vai ser uma mordida de tubarão branco, ou seja, vai ser uma super mordida. Você talvez nem sobreviva, dependendo do tamanho da mordida, ou você fica com o que o Maurício acabou de citar, o débito técnico. Você não consegue migrar, porque você está atravancado, você não tem gente, né? E aí você começa a encarecer, a TI começa a ficar cara, passa a ser um problema literalmente de negócio. A TI acaba ficando cara porque você não consegue ter os profissionais que você precisa, porque você está tendo que manter profissionais antigos em tecnologias antigas. E aí, ou seja, para você manter esses caras antes que eles fujam para fazer coisas novas, porque eles também querem evoluir na carreira, você então tem que convencê-lo a ficar com você, aumentando o salário do cara. Então você começa a ter uma equipe muito mais cara e continuando mantendo tecnologias já ultrapassadas, que são mais difíceis de serem mantidas, ou seja, a bola de neve vai ficando, vai crescendo, porque você tem um problema técnico mal resolvido. E na velocidade que a gente vive hoje em dia, em termos tecnológicos, a chance de você conseguir voltar a dominar essa situação com as tecnologias antigas é muito difícil. A gente tem assistido aí, ou seja, todos nós temos visto várias e várias empresas grandes com problemas significativos para manter os seus produtos em termos de tecnologia, principalmente aquelas que crescem na base da adoção de outras. Essas têm um problema grotescamente exponencial, literalmente. Já que estamos no canal do Mundo Exponencial, se você compra a empresa de tecnologia, você terá um problema exponencial para lidar com ele, porque o débito tecnológico, o débito tecnológico vem junto com a aquisição, né? E justificar, né? Quando você leva como CIO, como CTO, você leva para um steering, né? Para um comitê de priorização na sua empresa. Olha, esse mês aqui eu tenho 500 mil reais, um projeto que a gente tem que fazer porque o .NET mudou. O negócio, como assim? O que é .NET? 500 mil nisso daí, mas isso vai me trazer quanto ou mais de revenue, né? Não vai trazer nada. A gente só tem que fazer porque senão daqui a pouco isso vai morder o nosso calcanhar lá na frente, né? Porque a gente vai perder suporte. Então, como é que você justifica isso, né? Também tem esse aspecto aí. Uma outra coisa muito legal que vocês falaram agora de aplicativo e tal, né? A OutSystems também, ela mesmo já na minha época de pré-vendas, tá? Ela tem um posicionamento muito legal que ela se propõe, ela é uma ferramenta de BI? Não. Mas ela permite que você construa
coisas muito boas, muito versáteis, tá? Que um bom pedaço das empresas que adquire BI poderia construir ao invés de adquirir BI. Tá? E às vezes utiliza, como é que a gente diz, né? Usa um canhão para matar uma mosca. Né? A OutSystems se posiciona como BI? Não. Em cenários onde a gente tem, né, esse cliente aqui precisa mesmo ter uma componente muito forte, apesar de um dinamismo extremamente grande, flexibilidade, cubos e por aí vai, não. A gente vai dizer assim, então você vai se conectar com uma ferramenta de BI de mercado e ela tem integrações, tem N cases de integração e você vai por aqui e utiliza o melhor de OutSystems. Então, ela não tenta, né? Isso é muito legal, mesmo na minha época de pré-vendas, né? A gente não tenta de forma alguma, tipo, não, ela faz tudo. Não, ela faz bem desenvolvimento mobile, como a gente diz, né? E o web. E se você tem requisitos muito específicos, né? É muito importante que ela te dê capacidade de conexão, de integração com eles, né? Como, por exemplo, o Strack falou, né, de conectores para SAP. Quem fala de SAP, você tem aí mais, assim, a gente pode listar aqui, passar o resto da nossa live aqui, listando outros conectores, né, com Salesforce e por aí vai, outras soluções de mercado, tá? Então, é muito importante isso daí. E ela... Eu considero também, assim, eu acho que é muito legal ela... Eu não vejo ela como também uma empresa cabeça dura, né? E ela olha muito para ela olha para o mercado e tem trazido, né? Eu vim de uma época onde a OutSystems trazia grandes novidades de 2 em 2 anos. Hoje ela já traz melhorias praticamente mensais, pequenos improvements que às vezes só saíam de 1 em 1 ano. Então, esse pace de inovação, de trazer melhoria dela, acelerou muito. E eu vim do evento agora em Denver, né? Foi o lançamento de uma série de funcionalidades novas e eles trouxeram uma coisa muito legal agora que são as aplicações progressivas, né? As PWAs, Progressive Web Apps. Né? E aí, eles tocaram, quando a gente fala de Progressive Web Apps, a gente está falando de experiências mais fluidas, mais rápidas, mais instantâneas, né? Eu tenho sempre algum cuidado de falar em real time, né? Porque real time é uma coisa muito, muito específica, né? Para a gente poder botar um carimbo, né? Mas aplicações muito mais conectadas e muito mais vivas, vamos dizer. E aí eles trouxeram uma coisa muito legal, né? Que a gente tem os apps, a gente tem a nossa plataforma que permite, na plataforma você consegue desenvolver dentro do mesmo ecossistema, da mesma plataforma, para Android e para iOS, mas a gente observou, e não foi só a gente, o mercado observou que às vezes você perde um cliente, um prospect, um candidato, um comprador, porque você obriga ele a baixar o aplicativo. E a latência, por mais que o cara tenha um 4G, um 5G, a maldita latência entre o device dele e a loja da Apple ou a loja da Android, tá? Pode ser muito diferente, pode ser muito prejudicial para essa experiência dele baixar o aplicativo para aquela micro experiência que você quer que ele faça, né? Então, com isso, o que a OutSystems está trazendo agora? Então, assim, foi uma coisa que ela inventou? Não, ela olhou para o mercado, viu o que estava acontecendo, aprendeu muito com os últimos anos também de aplicativos, né? E eles disseram, não, a gente acredita que existem experiências que você não deve obrigar, né, as pessoas a passarem por um aplicativo mobile, né? Então, existem alguns requisitos técnicos, né, para você ter que desenvolver um aplicativo mobile, como, por exemplo, se eu quero ter acesso à câmera, offline storage e por aí vai, mas esse PWA que ela está trazendo é justamente, ou seja, ela não foi uma cabeça dura de tentar empurrar, né, não, continue, né, e se adaptou para também buscar uma tendência de mercado, né, de, ok, a experiência de download pode fazer você perder uma lead, um candidato, ou seja, qualquer usuário, né, que você tenha lá na ponta perder e ele talvez não volte mais. Eu tenho um exemplo muito claro e muito legal disso, que a gente tem um grande cliente aqui no Brasil que trabalha com recrutamento e seleção, a maior empresa de recrutamento e seleção do mundo, soluções de RH do mundo, e nós desenvolvemos totalmente em OutSystems uma plataforma de recrutamento digital para eles. E eu fico me imaginando isso desde o começo, né? Eu já tive marketing, já tive várias áreas do cliente que disseram, não, tem que ter um app para o candidato se candidatar. Gente, o candidato está no Uber, o candidato está no táxi, está no ônibus, está no metrô, ele quer acessar lá no 4G dele ali, tossindo, ele quer acessar a página de candidatura e se candidatar.
Eu não quero obrigar ele a depender da loja da Apple para baixar um aplicativo para ele poder se candidatar. Então, existem casos muito específicos onde as empresas ainda tentam empurrar o app, né? Mas a OutSystems também olhou para o mercado, identificou isso, né? E está trazendo aí algumas coisas nesse sentido, né? Para quem está assistindo também, eu acho não achar que a gente também só está falando que é mil maravilhas, né? Tem uma visão da OutSystems que eu tenho uma crítica particular. Talvez algumas pessoas lá de Portugal, para quem não sabe, ela é uma empresa portuguesa, né? Vão me puxar a orelha, mas eu vou falar que ela tem uma visão de acabar com as aplicações com Shadow IT, né? Então, o usuário não tem o sistema dele e ele vai fazer o quê? Ele abre lá um maldito Excel ou um Google Spreadsheet, né? E aí é mais um cogumelo lá que alguém que vira um sistema, às vezes, né? Então, a OutSystems tem uma visão muito forte, eu torço para que ela consiga chegar aí, de que os departamentos, em algum momento, vão poder utilizar OutSystems para construir essas aplicações, para deixar de construir os arquivos Excel e eles mesmos, sem o TI, poderem construir esses formulários, né, que eram suportados por Excel em OutSystems, né? Eu acho que é uma visão muito legal, assim, mas eu entendo que isso para eliminar os arquivos Excel, né, eu acho que é importante, né? Mas se eu pensar assim de uma forma mais estruturada, como é que eu encaixo esses cogumelos agora em OutSystems dentro de uma arquitetura comum e por aí vai, eu tenho as minhas críticas, né? É legal trazer isso para também a gente não, né, quem está ouvindo aqui, não achar que a gente só vai aqui falar bem, né? Mas ela tem essa visão de trazer, né, para o departamento, ela dá poder para os usuários de negócio, ela quer chegar nesse ponto onde o usuário de negócio deixe de recorrer a um arquivo Excel, né, um spreadsheet lá compartilhado e possa fazer isso dessa forma, tá? Eu acho que ela está tentando caminhar do low code literalmente para o no code, né? Que é digamos, uma também tendência, e eu acho que esse é um caminho que, por mais que ele seja interessante, dependendo do tipo de solução que você vai criar, ele ainda vai precisar amadurecer. Ou seja, eu acredito que dá para chegar lá, mas ainda vai levar um pouquinho mais de tempo, porque eu acho que o grande barato do low code é justamente o fato de que você precisa de ter uma cabeça estruturada com criação de produtos e de tecnologia. Ou seja, você escreve pouco código, porque quase tudo é visual, tal, mas você tem que entender de como é que funciona uma estrutura de dados, de como é que funciona esse tipo de coisa. Quando você vai para um no code, você consegue acelerar bastante, e eu acho que é muito legal isso, para quando você faz muitas pequenas soluções, como você acabou de falar. Só que aí você tem que conseguir amarrar isso dentro de uma estratégia de governança para que isso não vire de qualquer jeito um monstro. Ao invés de você ter 200 planilhas Excel, você vai ter 200 pedaços de solução que não, digamos assim, que não seriam ideais, porque, na verdade, você sabe que você vai estar replicando informações, dado que aquelas pessoas não têm a cabeça de estruturação de dados, não têm a cabeça de reaproveitamento. Mas até esse ponto, vamos dizer assim, se você quiser olhar por um outro ângulo, a plataforma, por exemplo, o OutSystems, permite que você mapeie o que está acontecendo e saiba, através das ferramentas de gestão, vamos dizer assim, do ambiente, quem está acessando o quê, quais são as dependências, etc. Então, sobre esse aspecto, você vai sempre ter muito mais controle do que você tem com as planilhas famosas Excel. Agora, de novo, aí pegando o que o Rafael falou, para ninguém achar que a gente está aqui só para falar mil maravilhas, é uma ferramenta fantástica para você desenvolver software corporativo, né? Se você quer desenvolver um game, não é esse o caminho. Você quer desenvolver uma coisa, um serviço online, sei lá, como se fosse pegar um exemplo, WordPress, você quer fazer um WordPress, não é esse o caminho. A ferramenta não é feita para isso, ela é feita para você fazer software corporativo, né? Então, todas as otimizações, features, etc., são voltados para aquilo. Então, naquela área, ela te dá muita produtividade, muito ganho. Se você tentar fazer alguma coisa para a qual ela não foi feita com ela, ela vai
não, vamos dizer assim, ela não vai te acelerar tudo o que você imagina que ela vai te acelerar, porque não é para aquilo que ela é feita, né? E aí entra Eu acho que tem uma coisa legal que é a questão da cocriação, né? Com ela dá para você cocriar muito mais facilmente do que não com ela ou com esse tipo de solução, né? Ou seja, estamos falando da OutSystem, mas tem outras ferramentas low code que também, obviamente, trabalham de forma similar. Dá para você trabalhar de uma forma onde você consiga criar as equipes, né? Os famosos squads, e ter ali pessoas que dominam essa tecnologia espalhadas pela companhia. Ou seja, você descentraliza a TI do ponto de vista de conhecimento tecnológico, colocando ela dentro dos N squads que você vai podendo criar dentro da sua companhia. E esses squads podem ser, inclusive, squads que trazem clientes e fornecedores. Você pode, inclusive, trabalhar dentro, muitas vezes, do ambiente do cliente ou do seu fornecedor, acessando e fazendo desenvolvimento de, sei lá, novas funcionalidades, validando alguns requisitos e criando rapidamente, digamos, uma solução ou prototipando uma solução. A minha experiência com essa ferramenta diz que, por exemplo, se você quer adotar uma metodologia tipo um design sprint, é uma ferramenta que te permite implementar um design sprint de uma forma para produtos digitais pautados realmente em soluções tecnológicas que no fim das contas serão aplicativos web ou aplicativos mobile ou, como o próprio Rafael falou agora, PWA. Você tem essa possibilidade porque o tempo de uma semana é grotescamente gigante quando você tem uma ferramenta que te permite criar nesse tempo. Em outras situações, o tempo é limitado, ele é muito curto. E uma coisa horrível que acontece para quem é consultor, programador, delivery manager, OutSystems, é que rapidamente o teu cliente, né, para quem você entrega esse software, ele rapidamente esquece o que era o passado dele. Então, ele vai querer ele vai querer ainda mais rápido do que você já entrega. Então, a barra sobe muito rápido, né? A fasquia sobe muito rápido. Outro ponto bem legal que você falou é de os squads, né? Passagem de conhecimento, troca de conhecimento, aceleração. Então, eu pegar uma pessoa que saiu da faculdade, treinar ela para ela fazer alguma coisa de médio, grande porte, não, de pequeno, médio porte, tá? Uma aplicação corporativa, o tempo de treinamento para pegar um recém-licenciado, né, em .NET, PHP, o que for, e formar ele numa linguagem dessas versus OutSystems, tá? É absurdamente, assim, a curva é completamente diferente, tá? Então, isso é uma outra coisa muito legal. Outro ponto também obviamente, tem consultor, tem programador que ele é muito criativo, nem consegue fazer besteira mais rápido também. Mas, na média, a própria OutSystems te ajuda a fazer o quê? Ela cria alguma consistência na forma como você cria o código. Então, é muito raro você pegar um projeto OutSystems que o programador entra ali, o cara já tem experiência, né? Ele entra ali e diz assim, não, gente, eu não vou conseguir dar manutenção disso daqui. É impossível dar manutenção disso daqui porque o código está ilegível, eu não sei o que se conecta, onde é que estão as dependências, né? O modelo dela de amarração no sentido positivo, né? De dependências, como é que ela modulariza, como é que isso fica na arquitetura, né? Como é que isso se divide depois em front-end, serviço, processo e por aí vai, permite que você consiga tirar um programador. Ele precisa saber OutSystems, tá? Ele sai de um projeto para o outro, o gap dele vai ser o quê? Conhecimento de negócio, tá? Ele não vai cair de um projeto para o outro e, pô, aqui era Entity Framework e aqui eles estão usando um monte para conectar a base de dados ou para trabalhar com a base de dados, né? Então, essa transição também, né, de manutenção, de você ter um conhecimento mais espalhado, né, estrategicamente é muito bom porque você e eu não acredito em ninguém substituível, deixa de ficar na mão daquela coisa do, não, eu não posso tirar aquele cara ali porque ele é que sabe mexer naquele sistema. Ele é que sabe todos os arames que estão lá presos naquele sistema. Tá? O programador OutSystems,
ele vai ter o gap de entender de negócio, mas o código ele é similar em todas as fábricas, né? Com mais ou menos preocupação de arquitetura, e daí vai de cada cenário, mas é meio que plug and play. Não há aquele susto, né, de não, pô, eu vou entrar num outro projeto agora, como é que vai estar o código? Você vai seguindo, né? Até porque você abre aqui, daí abriu o outro modo, clicou na bolinha, abre, expande, é tudo muito visual, né? E eu acho que o nosso cérebro ele também consegue se adaptar e aprender e desbravar, né, um novo sistema, né, para eu fazer manutenção, quando eu estou numa linguagem mais visual, né? Então... quando você também está falando de um momento onde você tem que inovar com velocidade, ou seja, um lugar, uma ferramenta que te ajude a criar alguma coisa, mesmo que você fala, pô, fiz tudo errado, tudo bem, mas o tempo de você fazer errado é curto também. Então, ou seja, você começa a mudar a sua mentalidade porque não é tão custoso errar. Não tem mais tanto medo, né? Exatamente. Você fala, pô, fiz errado, tá bom, joga fora e começa de novo. Ou joga aquele pedaço fora e faz outra vez, né? Isso eu acho que é uma vantagem muito significativa do momento onde você tem ideias, e as ideias em abundância passam a poder ser valorizadas porque você consegue testá-las. É fácil e é rápido tentar validar uma ideia que surge na cabeça de alguém que está discutindo para resolver algum problema. Acho que esse é um ponto que vale a pena as pessoas ficarem atentas, porque, obviamente, se tratando de criar uma cultura de inovação, de mudar o mindset para você poder realmente valorizar as falhas do ponto de vista de ir crescendo para poder acertar, ou seja, não é uma falha, não é um erro que demora muito para ser descoberto, nem que seja super custoso jogar fora e fazer de novo. E uma outra vantagem que eu acho que é significativa é o seguinte: quem tem mais tempo aí de tecnologia, e aí eu vou tirar você, Rafael, bota eu e Maurício, porque os cabelos brancos são mais nós do nosso lado. Eu estou amarrando os meus para trás aqui, para aparecer. O que acontece? A gente viu as áreas de TI nascerem literalmente com muito background tecnológico, ou seja, as pessoas tinham que entrar ali, elas realmente tinham que buscar conhecimento tecnológico para criar soluções e tal. E aí, depois que veio o boom dos ERPs, ou seja, dos sistemas integrados, o que aconteceu foi nasceu uma valorização em cima de processo para resolver negócio e uma desvalorização técnica do ponto de vista de criar soluções tecnológicas, porque você já vinha com uma solução pronta. E aí o que acontece? Essa solução pronta exige, ela não diferencia ninguém de lugar nenhum, então você acaba tendo que fazer as customizações. Então, junto com os ERPs, vieram as linguagens proprietárias para você poder fazer as suas customizações. E aí nasceu um problema grave que passa muito desapercebido por quem não tem a vivência tecnológica mais ampla, que é o quê? É o fato de que essas pessoas que fazem customizações, elas não são desenvolvedores na grande maioria das vezes, elas não entendem de engenharia de software, elas não conseguem criar produtos, elas conseguem customizar ou, vou usar a palavra talvez um pouco agressiva, fazer gambiarras para resolver problemas. E elas não têm a visão de reutilização, elas não têm uma visão ou seja, de estrutura para você criar um pedaço que auxilia outro, que vai criar outro pedaço, e você dali para frente começa a criar junto novas soluções que vão sendo escaláveis. Ele, na verdade, é como se ele estivesse criando uma solução da planilha, como você citou antes, só que, cara, ele cria isso dentro de uma estrutura de um sistema integrado. E isso, no primeiro momento, para quem vai usar a solução, parece um grande resultado. Só que é uma desgraça tecnológica gigante. E esse problema ele tende a ser minimizado quando você traz uma ferramenta como essa, as ferramentas de low-code, porque elas exigem daquela equipe técnica um conhecimento tecnológico básico para que você possa criar em cima dele. Ou seja, então você não vai sair criando gambiarras
e colocando elas para funcionar, porque não é assim que a coisa funciona. O Maurício acabou de citar muito bem que a própria ferramenta te diz, olha, não precisa criar mais esse campo aqui, esse dado, que ele já existe. Ele já existe, ele já está nesse local aqui e ele já está guardado essa informação que você quer. Então, é só você usar dali. Ou seja, essa coisa que parece bastante óbvia para quem tem background técnico, é nada óbvio para quem quer simplesmente resolver o seu problema e sai duplicando, triplicando, duplicando a mesma informação, mesma estrutura. Cada hora que ele cria uma solução, ele joga, nem pensa naquilo que ele já criou antes. E quando você vê, você está dentro da sua área de tecnologia, um emaranhado de problemas para lidar que fazem isso que você acabou de citar um pouco tempo atrás, né, Rafael? Que não consegue se mexer nas pessoas porque não tem mais ninguém que entenda da maldita parafernália que está em funcionamento. Mas dá para fazer isso na plataforma também. Sim. É importante você ter certeza que não é mágico o negócio. Se quiser fazer besteira, se faz. Sempre é possível, né? Isso, mas é um ponto importante. Não é que a plataforma é mágica e impede gente que não quer ter trabalho ou não sabe como fazer o trabalho de fazer besteira. Ela deixa fazer besteira mais rápido. Isso aí é bem claro. Exato. Assim, gira a manivela mais rápido. Isso, ela te permite ser um fazedor de besteira 5 a 7 vezes mais rápido do que a média do mercado. Parabéns. Então, assim, sim, ela deixa fazer isso daí. Aí, puxando um pouco agora para a plataforma também, tem algumas coisas que ela também ajuda quando a gente compara, né, um programador, um non-proficient, né, o programador que está começando, né, com aquele programador já escolado, né, aquele já casca grossa, né. Então, apesar dela deixar também você fazer besteira mais rápido, tem algumas coisas que ela faz que a gente só falou em atualização tecnológica, plataforma, mas a gente não falou, por exemplo, de coisas que ela faz para o programador para ajudar ele também a auxiliar ele, né, a reduzir erros, né, que às vezes ele nem sabe que possam ocorrer, né. Então, assim, quem né, desenvolvimento está nos assistindo, né, sabe que existe uma diferença, a gente fala de bases de dados relacionais, né, existe uma diferença abismal, né, entre você fazer um select coluna A, B e C e você fazer um select asterisco, né, que quando você tem uma aplicação nova que tem 100 linhas na base de dados, uma tabela com 70 colunas, 40 colunas, tudo vai ser rápido, tudo vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Deixa ela crescer aí para ter uns milhões de registros e você ver se, né, se esse select asterisco vai se comportar da mesma forma, se você não vai ter problema de performance. Então, ela tem outras coisas muito legais. Isso aí daria um vídeo praticamente só falando do que a gente chama de otimizador, né? Que também é uma outra sacada muito legal, que ela tem uma série de coisas que ela faz na plataforma baseado em padrões, né, que a gente já sabe de otimização conhecidos e que ela faz que o programador nem sente. Ou seja, às vezes eu coloco um programador júnior ali que ele não sabe dessa diferença, né, de selecionar só um conjunto de colunas versus fazer um select full, né, e ela faz isso por ele para evitar, né, ou seja, se ela consegue automatizar, se ela consegue otimizar, ela faz por ele sem que ele perceba. Então, na frente ele está programando o mesmo código, mas lá por trás ela consegue, através enfim, da engine, né, do motor de otimização dela, também melhorar muito a vida do programador. Tá? Então, eu só dei um caso aqui, mas sim, ele consegue sempre fazer besteira mais rápido. Isso daí não tem erro, né? A gente fala aí desses arquivos Excel, né? Quando eles começam a nascer aí que nem cogumelos, né? E aí tá tudo funcionando, todo mundo tem suas aplicações, até que um dia veio uma diretiva e começa a pedir relatórios transversais, né? Que você cruza informação dos vários departamentos, né? E aí e eu já vi empresa muito grande aqui em São Paulo, tá? Fazendo isso. Você tem uma pessoa que junta arquivos Excel, tá? Normaliza, tipo, o São Paulo com acento com sem acento, para dar reporting para empresas com faturamento bilionário, tá? Porque deixaram esse monstro crescer, não conseguem agarrar, e aí, tipo, cada um criou a sua tabela de cidade, a sua forma de dar nome ao produto, né? Quando deveria ser uma coisa única, né? Você tem lá uma área de domínio, né, da sua aplicação, onde você tem tudo que é comum a todas as aplicações,
E eu já vi empresa muito grande aqui em São Paulo, que tem uma área só para juntar esses arquivos Excel para depois dar reporting, né? Enfim, de forma transversal. Então, é o Bruno Inácio que eu chamo, né? Os caras são o Bruno Inácio, ou seja, a galera, ao invés de ter BI, tem um Bruno Inácio, um carinha que senta lá, junta né? tudo. E junta tudo e monta um relatório para você, né? O cara fala, eu tenho BI, né? O nome do cara é Bruno Inácio. E uma realidade, empresas gigantes. E isso essa capacidade, vamos dizer assim, de te dar um ganho, né? de você ganhar por um trabalho que não é seu, não é você que faz. Ela é um grande diferencial, né? Eu trabalhei numa empresa australiana que fazia uma ferramenta que tem algumas semelhanças com OutSystems conceituais, né? E isso é uma das coisas que a gente tinha uma noção muito clara na empresa, que é o seguinte: quando eu pego o meu programa que eu criei e eu transformo ele naquilo que vai rodar, aquilo que o usuário final vai interagir com, né? Existe um processo ativo que faz uma transformação do programa. Então, nesse momento, a plataforma ela injeta, ela insere funcionalidade que você não teve que criar. E que a cada vez que a plataforma é atualizada, cresce em capacidades que pode agregar na sua aplicação. Otimizações, redução de tempo, várias mudanças até tecnológicas, vamos dizer assim, trocando uma peça por uma outra peça mais rápida, vamos dizer assim, que sem esse tipo de solução seria um trabalho que demandaria um tempo grande de projeto, de desenho dessa mudança, depois um tempo grande de implementação para você ter a mesma aplicação funcionando de uma forma diferente, um pouco mais rápido e tal. E que quando você está trabalhando com uma plataforma onde existe esse processo ativo, né, de compilação da sua aplicação, daquilo que você escreveu, desenhou para o que vai ser executado, e que você tem esse ganho, né, essa produtividade extra. Um caso bem legal, log, monitoramento de performance. Né? Exato. Então, você não tem que assim, escrever uma linha de código OutSystems, mesmo que ele seja visual, né, para ter monitoramento. Tudo que você constrói, ele está constantemente monitorando. Tela, tempo de carregamento de tela, execução de uma consulta à base de dados, execução de um insert na base de dados, uma integração, quanto tempo leva, né, um pedido que eu faço a um serviço dos Correios, por exemplo, quanto tempo que está demorando para um serviço que eu exponho para alguém, né, para ele responder para esse parceiro. Então, aquela guerra clássica, né, quando você tem integração, né, a lentidão está onde? Isso, é do meu lado ou do teu lado, né? Então, tudo isso daí ela já traz por padrão, você não tem que fazer nada, né? Então, o programador, para ele, é transparente, né? Isso daí. Então, isso é muito bom. Eu estou com um erro lá que está ocorrendo, eu preciso aumentar o nível de log, de trace, né? O verbose, né? Como a gente chama lá, né? Então, você pode aumentar, atenção, isso vai sobrecarregar a tua aplicação por algum tempo, porque você está gerando um stack trace, né, um stack de erro maior. Beleza, mas eu tenho sob controle isso. Eu faço para até detectar o erro e depois eu posso desligar. Então, tudo isso daí, lá por baixo ela está criando, né? Ela traz um motor de gerenciamento de usuários que pode ser extensível. Enfim, tem uma série de coisas que ela traz lá por baixo e que, como você falou, o programador nem se percebe, né? Quem trabalha com OutSystems, às vezes, chega um ponto que você já se torna tudo tão básico que você tem dificuldade de vender, às vezes até, né? Mas o que está fazendo de especial aqui? Não, você arrasta aqui, mas se você tentar desconstruir os passos que foram criados, o que ela vai criar ali para você, você vai cair na real e dizer, pô, espera aí, eu arrastei isso aqui, ela já está colocando um log nessa query, ela está monitorando a performance dessa query, tá? Ela está prevenindo SQL injection por padrão, ela está prevenindo aqui um JavaScript injection, e o que já está tão natural, às vezes você até esquece, né? Quer lembrar do poder de OutSystems?
tenta voltar a programar de novo em uma outra linguagem. E aí você até, assim, bate até uma preguiça de tipo, um desânimo, né, de você tentar fazer, enfim, coisas em outras linguagens, né? Então, mas às vezes é até difícil você vender para alguém, né, o que tá acontecendo, né? O que ela faz ali por baixo, porque já é tão natural, né? Que já está tão entranhado ali, né? Que você já esquece, né? Você já toma, mas eu não sei o termo em português, né? For granted, né? Você tem aquilo como É dado, né? Que aquilo dado, tá né? Como ali. dado, né? Então é bem legal isso. Bom, Rafael, eu queria te agradecer por ter tomado o seu tempo para vir aqui compartilhar com o pessoal que assiste a gente aqui. Esse é um tópico que a gente poderia discorrer e conversar aqui e trocar cases por horas a fio. A gente já está agora mais ou menos 1 hora, eu acho, talvez até um pouco mais. Né? E então, cara, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui trocar um pouco de experiência aqui e compartilhar com o pessoal que assiste a gente aqui. Tá bom. Eu é que agradeço. Para quem está ouvindo aqui, eu fiquei nervoso porque a gente está falando de 2 monstros aí de Rio de Janeiro. Esses caras são referências, estão fazendo um trabalho super legal. Continuem, não parem. Eu até brinquei com o Maurício assim, gente, eu sou o Rafael, pelo amor, assim, o que a gente vai falar lá, como é que vai ser roteiro e tal. Você me deixou super confortável, acho que correu super bem e agradeço pela oportunidade. Sempre que precisarem falar de low code, eu sou apaixonado por isso, já trabalho com essa plataforma há quase 14 anos. Então, o que a gente puder ajudar para plantar a sementinha do low code aí, tanto para os devs como para os executivos, né, que vos assistem com certeza, é só chamar que a gente está aqui e foi um prazer rever vocês e muito sucesso aí para o mundo exponencial. Valeu, Rafael, foi ótimo. Rafael, obrigado. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço aí. Boa noite. Falou.